Vamos com a primeira informação, então. Compra e venda de votos é crime eleitoral. A prática que se tornou comum nesse período pode gerar várias penalidades. Segundo Lana Silva, doutora em ciência política, a compra de votos se caracteriza toda vez que o candidato doa, oferece, entrega ou promete algum tipo de bem ou vantagem pessoal em troca do voto do eleitor. Toda vez que ele promete exames médicos, que ele promete material de construção ou entrega esses bens, exames, dentadura, camiseta, chinelo, cestas básicas, tudo isso vai se caracterizar uma compra de voto. E essas condutas, elas são previstas no artigo 41 da Lei 9.504 de 1997, se chama captação ilícita de sufrágio. Há muitas dúvidas do eleitor sobre práticas caracterizadas como compra de votos. Adesivar o carro, por exemplo, em troca de combustível, representa o ilícito eleitoral. Está sendo oferecido uma vantagem econômica. Então, a pessoa vai adesivar o voto e é claro que nessa atitude está implícito um pedido de voto, né? Porque a pessoa, o candidato, ele vai pedir para que a pessoa adesive e vote nele. Então, isso tudo vai caracterizar, sim, uma situação de compra de voto, mas é claro que isso tudo será analisado pelo juiz eleitoral após o Ministério Público Eleitoral oferecer a denúncia. Segundo a Justiça Eleitoral, quem for pego comprando ou vendendo votos estará sujeito a sanções. O candidato, por exemplo, pode ter o registro de candidatura cassado e ficar inelegível até por 8 anos. Isso sem contar as multas. E aí a gente tem essa inelegibilidade e também no Código Eleitoral, no artigo 299, que vai prever uma pena de reclusão de até 4 anos para aquele que vende o voto e para aquele que compra o voto. Portanto, é um crime comprar ou vender o voto, né? O voto ele tem que ser livre, consciente, né? De uma escolha que é feita pela pessoa e de forma livre, sem influências, né, econômicas principalmente. A compra de votos ou qualquer outro crime eleitoral pode ser denunciado no número 0800 148 0148. As demandas serão encaminhadas ao Ministério Público. Bom mesmo é que o eleitor esteja atento e consciente sobre a sua responsabilidade nas eleições. Alguma vez já tentaram comprar o seu voto? Não. E se isso acontecesse, qual seria a sua reação? Não venderia. Não venderia. O voto é a única arma que a gente tem para lutar contra as injustiças, né? É um direito meu e eu não abro mão disso. Eu acredito que isso é um tipo de corrupção, então eu não aceito. Eu não aceito até porque eu não sou desse lado, entendeu? Eu sou do lado do bem. Que maravilha, né? A gente ouvir o cidadão dizer assim, eu sou do lado do bem, estou fora dessa. E, na verdade, a gente tem que admitir, só vende voto, só existe a venda do voto, porque tem gente comprando voto, lamentavelmente. É lamentável isso. O político, ele compra o voto, ou até fazendo a frase e construindo melhor a frase. O político só consegue comprar o voto porque tem gente que vende o seu voto. Porque se o cidadão disser não quero nada em troca, não aceito, vou votar consciente, isso acaba não tendo espaço. Muitas vezes, inclusive, o político sai para o encontro e ele é abordado por pessoas fazendo os pedidos mais extravagantes e que muitas vezes há a promessa do voto em troca e esse voto nem vai acontecer, porque isso acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 8, 10 vezes na mesma campanha. O eleitor vende 10 vezes o seu voto na mesma campanha. Isso também é reprovável. E tem o político que sai lá do seu comitê, sai de casa com os bolsos cheios. Isso já está acontecendo aqui no Estado.
buscando apoios, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, está acontecendo e muito. Aqui em Porto Velho, claro que eu não vi, se eu visse, eu denunciaria. Mas eu tenho ciências, isso me contam, me dizem. Pessoas aí me dizem, olha, está acontecendo isso em tal lugar, está acontecendo isso ali. Isso chega para o Ministério Público também, não pensem que não, porque isso chega. Agora, tem que provar, tem que ter os fatos na mão para poder enquadrar. Não é tão simples assim, mas o grande fiscal não é o promotor de justiça, não é a lei que vai inibir, não. O grande fiscal tem que ser o senhor, a senhora, eu, todos nós aqui, os eleitores. Nós é que temos que saber dizer não, é que saber nos comportar e dizer que o nosso voto é sagrado e que nós vamos votar com a nossa consciência. E é assim que nós vamos ter a mais pura democracia.